Olá, eu sou a Cris Freitas, do grupo OLX. Eu estou aqui com o Luiz Arthur Nogueira. Muito prazer, Luiz. Prazer, Cris. Prazer todo meu. Uma honra. Não, nós que dizemos, uma honra ter o Luiz aqui com a gente. Ele é jornalista, economista, educador financeiro, tem uma lista enorme, se eu fosse ler tudo. Então, muito bacana. Ele acabou de fazer uma palestra quentinha, então a gente já trouxe o Luiz para cá. Então, olha o público também que está aqui no Conecta. Muita gente na expectativa para ouvir os conteúdos, e o conteúdo do Luiz foi muito bacana. Então, a gente quer saber um pouquinho aí também o que você contou para o pessoal lá na tua palestra e trazer um pouquinho para cá, tá bom? Legal, Cris. Bom, primeiro assim, eu saí muito animado do evento, muito. A minha palestra, para quem já teve a oportunidade de assistir, é uma palestra interativa. As pessoas votam pelo celular, a gente faz enquetes instantâneas e daqui a pouco eu conto um pouco os resultados, mas assim, a plateia está muito otimista com o futuro. E aí, Cris, o bacana é que eu mostrei. Primeiro eu fiz um combinado com a plateia para a gente deixar paixões políticas de lado, né? Porque o Brasil ainda está muito polarizado, aquela coisa, para a gente olhar os desafios econômicos do Brasil. Claro que a gente falou também de política. Mas qual foi a mensagem central aqui? A mensagem central é: tivemos uma mudança de governo, era um governo de direita, assumiu um governo de esquerda, que tem desafios pela frente. Do ponto de vista econômico, para resumir, o maior desafio é o de contas públicas. A gente está gastando mais do que arrecada. O que isso interessa para a gente? Que a gente vai ter um aumento de impostos. Então, essa seria a notícia ruim. A outra notícia é: hoje, na minha opinião, o maior problema econômico do Brasil é, na verdade, a turbulência política. Em Brasília, o pessoal não se entende. Então, todo mundo quer mandar. Então, o presidente da Câmara quer mandar, o do Senado quer mandar, o presidente da República, ministro do Supremo, e aí fica uma bagunça. E essa bagunça, o que ela afeta os nossos negócios? Ela acaba gerando insegurança, inclusive insegurança jurídica, dado que hoje a gente tem um poder judiciário que também acaba invadindo os outros poderes. Muito bem, então eu expliquei tudo isso. Aí eu vim para a questão central, na minha opinião, do mercado imobiliário, que é o seguinte: por que eu estou muito otimista com o mercado imobiliário e estou afirmando que nós estamos começando agora um novo ciclo de crescimento do mercado imobiliário? A chave é: o Brasil está começando a cortar juros. E a taxa de juros, como ela tem tudo a ver com o crédito, e o crédito imobiliário é o crédito mais importante que uma pessoa toma na vida inteira delas, eu tenho um recado muito importante. O recado é o seguinte: a taxa de juros começou a cair em agosto e vai continuar caindo não só até o final deste ano, mas ao longo do ano que vem. Só para vocês terem uma ideia, a gente estava com uma taxa Selic, que é a taxa básica, de 13,75% ao ano, e a minha previsão é que a gente chegue no final do ano que vem, portanto no final de 2024, com 9% ao ano. Com isso, vai ficar mais barato o crédito imobiliário. E aí, Cris, o que isso interessa para a gente? Quanto mais barato for o crédito imobiliário, mais a prestação do imóvel cabe no bolso das pessoas. Oportunidade. Exato. Né? E a gente viu isso na pandemia. Quando os juros caíram, muita gente se animou para comprar um imóvel novo. Então, para resumir, deixar você perguntar à vontade, Cris. Esse ciclo de queda de juros vai impulsionar o crédito, consequentemente vai aumentar o volume de vendas. E aí eu dei um recado muito bacana para os corretores, pessoal que trabalha nas imobiliárias, que eu quero repetir aqui. Qual foi o recado, pessoal, que eu dei lá? Se você tem um cliente que vai comprar hoje um imóvel na planta, que vai ficar pronto só daqui 2 anos, você tem uma ótima notícia para dar para ele como educador financeiro dele. Você vai dizer o seguinte: fecha o contrato hoje, você vai pagar aquelas parcelas durante a obra. Daqui 2 anos, quando você for pegar chaves, aí você vai tomar o crédito imobiliário no melhor momento possível, porque eu prevejo que daqui 2 anos vai ser o momento em que os juros estarão mais baixos. Começou a cair agora, termina de cair daqui 2 anos. Então você tem uma ótima notícia para quem está comprando imóvel na planta. Para quem está comprando imóvel já pronto, seja um imóvel novo ou um imóvel usado, você vai dizer para ele o seguinte: você vai ter que tomar o crédito hoje. Hoje está barato o crédito? Não está, não tem problema. Você toma o crédito hoje caro, daqui 1 ano, 1 ano e meio, as taxas vão cair, como eu disse, você vai com o banco e renegocia por uma taxa menor. Alguém vai dizer: ah, mas isso é factível? Eu, Luiz Arthur Nogueira, fiz isso na pandemia, quando os juros caíram. Ou você negocia com o teu banco que te deu crédito, ou você vai com o concorrente dele, pega uma taxa menor e faz a portabilidade. Ou seja, Cris, todo mundo tem um bom argumento hoje, em 2023, para vender um imóvel. Seja um imóvel na planta, seja um imóvel novo já pronto, ou seja um imóvel usado.
Muito interessante. Então, o Luiz trouxe aqui boas notícias. Agora eu quero te perguntar, que Vamos você lá. falou que fez um questionário. Isso. E qual foi a indicação? Foi meio que da percepção? As pessoas estavam otimistas também? O que deu? Então, Cris, isso me deixou surpreso positivamente. Eu encerrei a minha palestra fazendo a seguinte pergunta: daqui 12 meses, como estará a vida profissional e da empresa de cada um de vocês na plateia? Nós tínhamos uma plateia aqui de corretores, donos de imobiliárias, pessoal de construtoras, enfim, toda a cadeia da construção civil e do setor imobiliário. Você não vai acreditar, 94%, e foram mais de 1.000 votos, que os votos aparecem em tempo real. Eu uso um software que em tempo real vai mostrando os votos chegando. Olha. 5% disseram que vai estar igual, que não necessariamente é ruim, se já tiver um bom ritmo é só manter, e apenas 1% disse que vai piorar. Só para você ter um parâmetro, eu faço essa pesquisa no Brasil inteiro, em todos os eventos, e desde que o Lula tinha sido eleito em outubro do ano passado, esse percentual de otimismo vinha caindo, chegou a se aproximar de só 50%, veio melhorando nos últimos meses, mas assim, o máximo que eu tinha conseguido era um percentual de 82%, ou seja, 94% foi um recorde do governo Lula, mostra que o pessoal que trabalha no setor imobiliário entendeu a mensagem da queda de juros, e é um pessoal que cá entre nós, né, Cris? É um pessoal positivo, que todos os dias antes de sair de casa arregaça as mangas para trabalhar e fazer as coisas acontecerem. Legal saber. E o pessoal, então, aqui do Conecta Imob tá com uma visão bem positiva. Exato. E perspectivas boas, né? Muito. Eu ia perguntar aqui para o Luiz das estratégias, mas você já deu uma abertura legal. E aí eu queria entender e, enfim, me aprofundar a partir desse otimismo. O que essa pessoa, o que esse corretor de imóveis, as pessoas do segmento imobiliário tem que observar? Acho que eu já vou até pular para outra de indicador. Boa, O que a gente tem que ficar de olho aí para acompanhar todo esse cenário? Ô Cris, eu gosto muito de conversar com o corretor de imóvel, porque eu tento mostrar para ele que ele é um profissional altamente qualificado no mercado e que se ele entender que ele tem que ser, além de um bom vendedor, ele tem que ser um educador financeiro do cliente dele, ele vai ser top profissional no mercado. Por que eu bato nessa questão do educador financeiro, Cris? A compra de um imóvel, primeiro, é um grande sonho do brasileiro, comprar um imóvel. Segundo, que certamente vai ser a maior compra da vida da pessoa. Não vai ter nenhum bem que ela vai comprar que vai ser mais caro do que o imóvel. Portanto, não é uma decisão simples de ser tomada. O momento certo da minha vida em que eu vou dizer, agora eu vou comprar um imóvel. Lembrando que a grande maioria vai comprar um imóvel financiando. Portanto, ele vai ter uma dívida. E aí o papel do corretor é acompanhar o cenário econômico. Por isso que eu fiquei muito feliz no interesse das pessoas na minha explicação econômica, porque tem que entender, não há hipótese de um corretor de imóveis tentar vender um imóvel se ele não está por dentro do que está acontecendo na economia, no Brasil e no mundo. E entender este momento de queda de juros, para explicar para o cliente deles, que muitas vezes não entende esse momento, por que dá para tomar a decisão agora, e uma boa decisão neste ambiente. Então, o que eu sugiro? Acompanhar muito o noticiário econômico, ler jornal, assistir os telejornais, se inteirar do assunto econômico. Você não precisa se transformar em economista, de forma alguma. Só de você, de fato, acompanhar, você vai ficar bem informado, ler essas questões e bater no peito e assumir a função de educador financeiro. E aí, só para concluir, que indicadores tem que acompanhar? Inflação, muito importante, porque a inflação bate no bolso das pessoas. Anota aí, pessoal, as dicas. Desemprego, é importante você acompanhar o desemprego, porque quanto menor for o desemprego, mais pessoas estão empregadas, portanto, com renda para comprar imóvel e principalmente taxa de juros. Tanto a taxa de juros do Banco Central, que eu expliquei aqui, a taxa Selic, que está caindo e vai continuar caindo, como a taxa de juros cobrada pelos bancos, que no final das contas é a taxa que interessa para o cliente. Lembrando que a taxa do mercado imobiliário, o crédito imobiliário, é a taxa mais barata do mercado. E tem uma explicação para isso, Cris. Porque como o imóvel é a garantia, é a melhor garantia que o banco pode ter, é o imóvel. Então, com isso, ele consegue oferecer a menor taxa de juros. É uma taxa de juros menor do que financiamento de carro, menor do que financiamento de um televisor, menor do que qualquer financiamento. Então, você está conseguindo um juro menor para ter o seu sonho realizado, que é o sonho da casa própria.
Interessante, muito bom, viu, Luiz? E aqui as dicas, até para a gente encerrar falando, você já trouxe algumas, mas só para fazer um resgate, né, para o pessoal que está aqui acompanhando a gente ficar no radar. O que você indica aí de estratégia para se manter atualizado? Você já falou um pouco de acompanhar o jornal, o que mais, Luiz? O que tem que ter, assim, no dia a dia? Primeiro lugar, fazer um planejamento financeiro para estar no Conecta Imob 2024. Né? Então, se você não veio nesse ano e infelizmente perdeu, não tem problema. Não perca a oportunidade no ano que vem. Ponto número 1. Para estar antenado das novidades, tem que participar do Conecta Imob. Segundo lugar, Cris, sim, tem que ler caderno de economia de jornal, de revista, de internet. Assim. Eu sei que para muita gente não é um assunto legal. Eu sei que para muita gente é um assunto chato, um assunto pesado, mas eu insisto, corretor de imóveis não é um simples vendedor, é muito mais do que isso. Corretor de imóveis vende o sonho mais caro da vida das pessoas, que é um imóvel. E as pessoas, para viabilizar essa compra, elas precisam de dinheiro, elas precisam de crédito, então elas precisam de orientação, se aquilo cabe na vida delas. Até porque, Cris, não adianta nada você ser uma ótima vendedora, convencer uma pessoa a comprar um imóvel sem que ela tenha a possibilidade de fazê-lo, ela compra e depois tem que devolver o imóvel porque ela não consegue pagar. Se quando isso acontece, é porque, na verdade, o corretor de imóvel não fez o papel de educador financeiro. Eu costumo dizer o seguinte, é melhor para você, corretor de imóveis, perder uma venda e ganhar eternamente um cliente satisfeito, porque no futuro ele volta para fazer aquela venda, do que você tentar enfiar goela abaixo o imóvel para uma pessoa que não está preparada financeiramente para aquilo. Agora, para que você consiga exercer esse papel, só tem um caminho. Tem que ler muito sobre economia, sobre os assuntos do Brasil. Sem isso é impossível você ser um bom educador financeiro. Nossa, Luiz, muito importante, viu? Aproveito aqui para agradecer o bate-papo. Muito obrigada. Eu que agradeço, foi uma honra. Espero estar de novo com vocês no ano que vem. Perfeito, muito obrigada. Obrigada a você também que está nos acompanhando. Conecta Imob 2023. Nossa história, seu futuro. Até a próxima.